Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre uma das notícias que tende a se tornar uma das maiores polêmicas esportivas do ano, caso comece a ganhar mais evidências de que é verdade, que é a VADA, a Agência Antidoping Mundial, acusando a Agência Antidoping dos Estados Unidos de permitir que atletas de seu país continuem atuando, mesmo usando substâncias não permitidas. Até acusações de que atletas estavam usando esteroides para disputar esportes, né? E assim, a gente está falando de uma acusação deste nível no meio de uma Olimpíada em que os Estados Unidos está próximo de chegar a 100 medalhas no geral e no momento lidera o quadro de medalhas. Está empatado com a China, se não me engano, em 27 de ouro, mas em prata, bronze, né? E a gente sempre vê a delegação dos Estados Unidos, é um negócio assustador, né? E assim, o que vai implicar nisso? Porque a verdade é que a Olimpíada, num contexto assim, filosófico, ela não é para ser uma competição, ela é para ser uma celebração dos países, né? Que o esporte une o mundo, etc. E tem todo aquele discursinho bonitinho, mas no final vira uma competição, né? E a gente gosta da competição, essa é a verdade. O esporte competitivo é sempre mais legal. E aí tem a questão de recordes mundiais, essas grandes histórias, né? E por anos, principalmente durante a Guerra Fria, né? As Olimpíadas era um símbolo de status, ter mais ouros, ter mais medalhas. E é por isso que a gente viu um investimento da União Soviética gigante em esportes e o mesmo para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma estrutura esportiva que eu ouso dizer que ela é irreplicável, entende? Essa questão de esportes universitários, que assim, ó, a gente conhece mais pro futebol americano, basquete, entende? Mas isso se estende a tênis, a todo tipo de modalidade que você pensar, até mesmo natação, entende? E a questão é, se eles ganharem as Olimpíadas, dá aquele status deles serem a grande potência esportiva e eles se orgulham muito disso, né? Tanto é que quando eles perdem nos ouros, eles estão o quê? Contabilizando o número de medalhas, a liderança das Olimpíadas, pelas medalhas no geral. Então, assim, é um negócio que chega a ser cômico em certo ponto, né? Porque eu acredito que perder uma Olimpíada para a China não foi legal para os Estados Unidos, né? Ter menos ouros do que a China. E assim, eu não estou aqui defendendo a China como esporte, porque há muitos relatos de abuso, né, e de maus tratos para os atletas chineses, né, que para chegar a tais níveis, o processo para isso não é tão profissional. Há muitas acusações. Não estou aqui para defender a China, não. Mas a questão é, se comprova-se que os Estados Unidos estão mantendo a liderança por doping, né, o negócio é um caos inacreditável, né, porque a gente sabe que a tendência é que as coisas fiquem mais equilibradas, entendem? É difícil um país manter a hegemonia em um esporte que cada vez vai ganhando mais popularidade e é mais praticado ao redor do mundo. Porque talento não existe apenas nos Estados Unidos, existe no mundo todo, entende? Os Estados Unidos, por exemplo, eram a força dominante do tênis em muito tempo. Os anos 90 era de André Agassi, era de Pete Sampras, era dos americanos. Só que assim, depois do título do Sampras, se não me engano, em 2003, o Roddick, né? O Roddick em 2003 em Wimbledon, em US Open, nossa, que confusão. Depois do título do Roddick no US Open, os Estados Unidos nunca mais ganharam um Grand Slam simples no masculino. No feminino ainda ganharam, por exemplo, ano passado a Coco Gauff ganhou, mas a questão é, hoje, por exemplo, né, no tênis feminino, quem são as dominadoras? Iga Swiatek da Polônia, Aryna Sabalenka da Bielorrússia, Helena Rybakina do Cazaquistão, tecnicamente é da Rússia, mas ela representa o Cazaquistão. Então assim, isso é só para você ter uma ideia de como o esporte muda. Se antes era as irmãs Williams que dominavam, hoje esses são os nomes. E antes delas tinha a Ashley Barty, que era da Austrália. E hoje no tênis, né, basicamente depois do que o Roddick ganhou o US Open, né, quem que dominou o tênis? Rafael Nadal da Espanha, Roger Federer da Suíça, Djokovic da Sérvia. Hoje quem temos? O Sinner da Itália, Alcaraz da Espanha. Então assim, o esporte muda. A gente vê uma questão de um esporte que era dominado pelos Estados Unidos, e eles ainda detêm vários recordes do tênis, mas neste momento o melhor tenista deles, acho que nem está no top 10. O Taylor Fritz acho que é 11 ou 12 do mundo. Talvez até esteja no top 10, mas a questão é, ele é o melhor da atualidade. A gente sabe que, assim, comparado aos principais, ele ainda deve muita coisa. Então, o que eu falo é, para os Estados Unidos, né, perder esse domínio nos esportes nunca é legal. Eu não acho que eles estão satisfeitos com o fato de que hoje no basquete, muitos dos grandes destaques da liga não são americanos. Nikola Jokic, ele é sérvio. O Luka Doncic, ele é da Eslovênia. O Giannis Antetokounmpo é da Grécia. E a verdade é, não tem volta para isso. Vai continuar aumentando isso. O número de atletas extraordinários vindo de fora dos Estados Unidos vai continuar crescendo. O NBA é um sintoma claro disso, ele é francês. Então, assim,
é uma coisa que vai impactando, por exemplo, isso no basquete, e olha que o basquete é uma modalidade nas Olimpíadas que, ó, tem a importância dele, não é pequena, não dá tantas medalhas, né? É uma de ouro pro masculino e uma de bronze, mas pense agora a questão, a agência antidoping, normalmente, né, quando você está indo num esporte de uma proporção que tende a ser um pouco mais nacional, eles podem ter muitas implicações a atletismo e natação, onde são distribuídos a maior parte das medalhas. A gente viu que a Rússia teve seu esquema de doping, né? Nem todos os atletas participam disso, né? Antes da gente sair acusando que todos estão dopados, né? A gente não tem como saber disso, entende? A Helena Zimbaeva, que foi muito atacada quando surgiu o esquema de doping lá na Rússia, ela comprovou que estava limpa. Ela era uma atleta extraordinária por ser extraordinária. Existem muitos atletas extraordinários, obviamente, nos Estados Unidos. Não há comprovação de que Michael Phelps usou doping, não há comprovação nada disso, entende? Antes de sair acusando, mas a gente vai ter que esperar as próximas consequências, porque imagina, né, tipo, se a gente descobre que há um esquema de doping dentro da natação, ou no mínimo de negligência, já, vamos deixar os caras competindo desse jeito, porque é grave, você está subvertendo a ordem do esporte de que as coisas têm que ser ganhadas no mérito, você tem que ganhar as coisas por ser o melhor, não por usar uma substância ilegal que lhe dê vantagem sobre os outros atletas. Então, a gente tem que ver qual vai ser os próximos capítulos disso, mas se eu acredito, né, possivelmente os maiores impactados nessa situação são atletas de atletismo e são atletas, obviamente, da natação, porque lá são distribuídos o grosso das medalhas, entende? Você tem muita medalha para canoagem, para, sei lá, ciclismo, entende? Você vai ter muita medalha distribuída em várias outras categorias, mas principalmente, né, quando a gente fala dos Estados Unidos, eles são grandes potências ainda na natação e também no atletismo. Então, curioso para ver o que vai acontecer disso, mas a gente está falando do país que hoje lidera o quadro de medalhas e que está sendo acusado de um esquema de doping. Então, olha, é uma situação muito complicada, e isso durante a execução das Olimpíadas, não é qualquer coisa, é a Agência Mundial de Doping acusando a Agência dos Estados Unidos de ser negligente com isso. Então, vamos ver. Eu realmente estou bem chocado com essa notícia, né? Porque, assim, a gente sabe que o doping já teve grandes surpresas, né? Teve o Lance Armstrong, muitas outras coisas que aconteceram, né? O esquema da Rússia, entende? Mas os Estados Unidos, né, que sempre tentaram colocar a imagem de limpinhos, né? Então, óbvio que a gente sabe que tudo é imagem, né? Tudo é o que você quer passar. Quando chegar num escândalo desse, imagine o caos que vai ser, né? Até porque nas últimas Olimpíadas eles vêm dominando por uma margem muito menor do que era no passado, né? Essa Olimpíada, por exemplo, até uma vantagem um pouco maior no número de medalhas em geral, por exemplo, né? Mas, por exemplo, no ouro tá parelho entre eles e a China. Então, vamos ver o que acontece, porque, obviamente, isso daí não é uma notícia que vai esfriar da noite pro dia, ainda mais durante a execução do maior evento esportivo do planeta. Então, curioso para ver, mas a minha teoria, acho que natação e também o atletismo é onde a gente deve ver a maior parte das consequências disso e a maior parte das acusações. Até porque, por exemplo, tênis, basquete, muitos atletas têm que fazer exames de antidoping já durante a execução das Olimpíadas, né? Eles têm regras diferentes, nem tudo que você pratica em certo esporte vai estar legislado apenas pela agência nacional. Alguns exigem a agência mundial. Futebol, por exemplo, é só a agência mundial que faz isso, né? Então, é óbvio que tem parceria com a agência nacional, mas tem que ter um comum acordo. Alguns esportes eles deixam para as agências nacionais antidoping e pode ser um dos grandes casos de corrupção da história do esporte, porque assim, isso é corrupção, no final das contas. Negligência com doping é um negócio muito grave. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.